abrir aqui o debate do seguinte, a gente está apurando informações, né? Todo mundo atrás dessa negociação em detalhes, ela ainda não está concluída, mas a gente já pode falar do interesse e do encaixe, pensando nas peças que o Flamengo já tem. E aí, eu já ouvi, vai ser o substituto para o Arrascaeta, vão adiantar o Gerson para jogar mais na frente. O Vidal não se firmou. Eu não acho que o Vidal veio para ser titular em momento nenhum, não acho que ele caiu de produção ou não respondeu, acho que a expectativa já era essa. Ou o João Gomes está indo embora. Eu acho que o que vai acontecer nesse Flamengo, Prantes? Então, Dani, a gente tem de avaliar o que se passou com o Gerson também no Olympique de Marselha. O Gerson foi indicado pelo Jorge Sampaoli, ele estava em alta aqui no Flamengo, fez parte de um time histórico, aquele de 2019, que a gente já falou aqui algumas vezes. Com o Sampaoli ele teve dificuldade para conseguir se afirmar no time, jogando muitas vezes como um camisa 8 alá, como jogava no Flamengo. E ele cresceu de produção mais adiantado. Ele é um tipo de jogador, Dani, que ele reúne algumas características que são meio únicas. Ele gosta de terminar o ritmo do Coringa. jogo. Ele não é um grande jogador de desarmar, Não, ele é um jogador com a bola, ele é muito elegante com a bola, pela maneira que joga, cabeça erguida, o passe que ele tem, chega à frente. Me parece que o Flamengo pode estar pensando em alguém para substituir o Arrascaeta, para jogar naquela posição perto dos atacantes. Eu não descartaria. Eu acho que é um Gerson mais ofensivo hoje do que aquele Gerson que saiu em 2020. E eu tô pensando até na situação, às vezes, clínica do Arrasca, que às vezes ele tem essa oscilação com algumas contusões. Eu já ouvi de gente que o Arrascaeta joga 3, 4, 5 em alto nível, daí ele tem, se pudessem guardar um pouquinho mais, guardariam, porque isso é natural, até cada um tem seu biotipo, não tô dizendo, eu adoraria ter o Arrascaeta com plenitude dele 5 jogos. Aí o Gerson ficaria no banco do Arrascaeta? Não, aí eu acho que não. Sabe o que tem outra visão? Ele seria a alternativa para isso, mas eu acho que o Flamengo vai negociar o João Gomes, até porque 20 milhões de euros é o que o Flamengo deve pagar pro Gerson, maior da história, maior da história. Parece que o Olympique deve ainda 6 milhões, então a conta seria desembolsar mesmo 14, né? Sim. Mas seria a maior da história. Mas peraí, o Praz tocou num ponto importante. Ok, o Flamengo pode se dar ao luxo de pagar, não são 20, então são 14 milhões de euros. Abatendo a dívida, abatendo a dívida. Mas, enfim, pode se dar o luxo de pagar esse valor num jogador. Eu penso que é uma heresia você colocar o Gerson no elenco para ser banco no futebol brasileiro. Ainda mais pagar o que vai pagar por ele. Né? Vai sair no lugar do João. Pois aí eu te falo, aí é planejamento de clube, né? Eu não sei das finanças do Flamengo, não sei se o Flamengo tem essa condição, falando da parte financeira. E gestão de grupo, daí tem gestão de clube e gestão de grupo. Gestão de grupo, de entender qual vai ser a conversa que eles vão ter com o Gerson, né? Porque, assim, às vezes tu não quer enfrentar um problema, tu quer convencer o cara a vir e tu fala, não, vem cá, que tu vai ser 10 a faixa, não sei o quê. Aí o cara chega e não encontra esse cenário, dá problema. Então, no começo tu resolve um problema e tu cria um maior. Você não pode prometer isso pro Gerson voltando pro Flamengo agora. Mas tem gente... Olha todo mundo que tem ali. Não, mas tem diretor que mas aí, Dani... E o Gerson já foi mais à frente. No Fluminense ele era aberto, jogava aberto, ele voltou. Eu acho que é planejamento. O João Gomes... O Gerson tá saindo do Olympique porque não tá jogando. O pai dele deu uma entrevista dizendo, o treinador não gosta, o treinador não gosta do Gerson, então nós vamos procurar um lugar para ele jogar e tal. E aí, como é que responde essa pergunta, Dani? É lógico. Como é que responderia essa pergunta, então? Se ele tá saindo de um time porque ele não tá jogando direto. Eu acho que eu tenho uma solução, não sei, tá? Tô pensando aqui. Jogador João Gomes. Não, eu vejo duas soluções. Infelizmente, vai vender. Eu acho o João Gomes excelente volante. Vê se uma delas é essa que eu vou colocar agora. Pensando numa venda do João, você bota o Thiago Maia para trás para fazer primeiro volante, bota o Gerson de segundo homem e o Arrascaeta na frente. Quando o Arrascaeta precisar adiantar, você adianta o Gerson e coloca o Vidal, e coloca, enfim, aí você recompõe ali a volância, Zé Elias. É por aí? Não, eu já vejo a possibilidade do João sair é fato, normal, né? Vocês têm que colocar um jogador aí que ninguém está contando. Quem? Que eu acho que pode sair. Eu recebi uma foto aqui do Ribeiro. Aqui, ó. Tem uma amiga minha que ela tá com a carinha de choro. Vocês estão conversando aí, é a mesma que mandou. Você falou de uma situação eu tô passando informação. Pergunta o que ele acha. Seríssima. O que você acha? Do quê? Tu e a Dani, o que vocês acham, Dani? Não, só pra saber. Não, do que o Zé falou, tem nexo ou não? Tem ou não? O que você acha? Tem um nexo muito grande. Porque se o Zé falou, eu tô com ele. Tá bom. Tô com você, Zé. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, eu acho que tem outro jogador que pode sair. E que a possibilidade é grande. Everton Ribeiro. Pós-Copa? Pós-Copa do Mundo. Mas ele vai jogar a Copa do Mundo
na região da... Né? Lá naquele mesmo. Onde ele já jogou. Ele tem mercado tá na Arábia para ganhar uma grana brasileira, para ganhar bem. E todo ano tem finalzinho de ano, o Everton jantando com... Mas o Gerson é substituto para o Everton? Pode ser. Pode ser. Isso que eu bato palma. Se um clube pensar assim, eu bato palma para isso. Porque tu não espera o problema para solucionar. Com dinheiro é fácil, né, Praz? Quero ver fazer isso duro. É isso, Praz. Com dinheiro é fácil. Eu quero ver duro, Praz. É isso que eu quero ver fazer, esse planejamento duro. Andando naquele carro. Inveja? Não, mas eu acho vai virar meme, hein? Não, mas tu não pode. Vai virar meme. Já virou meme, hein? Tu não pode diminuir. A quinta série que habita no Zé Elias não pode ouvir determinadas palavras. Já virou meme. Não pode. Não bota a culpa em mim, não. É que nem o Jorginho. É que nem o Jorginho falou. Já virou meme. O Jorginho falou do Abel, né? O Jorginho falou do Abel que no Palmeiras, com o grupo que tem, seria mais fácil. Assim, não dá pra diminuir por o cara ter dinheiro. A gente já viu muitos clubes com dinheiro fazer muita... Assim, eu uso o exemplo do Red Bull. O Red Bull esse ano, um clube com dinheiro. Ele tá acima só do Curitiba, ali que tava brigando pra não cair. Então é uma decepção também. Só que, óbvio, a repercussão que tem é muito menor pela mídia que tem. Mas eu acho interessantíssimo isso. E o Palmeiras faz isso também. Sim. Né? Traz Flaco Lopes, traz Merentiel. Outro nível, né? Sem ser jogador para você desenvolver. O Flamengo traz jogador muito mais pronto. Dá um print nisso aqui. Não, dá um print. Eu não ouvi. Aconteceu esse erro. Eu vou te citar alguns. Aconteceu esse erro com Rafael Veiga. Rony. Demorou 3 anos pro Rafael Veiga estourar no Palmeiras. Zé Rafael, Scarpa. Rony, a torcida queria matar. Arrebentou. E vai aparecer. Mas é que eu acho que eu não vejo isso. Marcos Rocha. Eu não vejo Bruno isso. Henrique. Todos. É que eu não vejo isso deixa eu falar no uma caso coisa do aqui. Flaquito e do Merentiel. Você sabe que o assunto é Flamengo, né? Sim, é que ele falou aqui, faz o print. E eu tô aqui botando, complementando para fazerem o corte exato. Mas sobre o Gerson, tem uma outra visão que eu acho, que é o Flamengo também. Por isso que a gente fala de gestão aqui. E aí eu tô falando do Palmeiras, que aposta no Merentiel, no Flaco Lopes, jogadores jovens que ainda tem mercado. O Flaco tem 21 anos. O Flamengo vai muito no retorno técnico. Você lembra que eu falava aqui? O Flamengo tem uma outra maneira de contratar. E eu gosto mais dessa política. O que eu tô pensando é o seguinte, o Flamengo a gente viu ali na tela, arrecadou 199, 200 milhões de reais. De gastar. Quero ver como é que é. Quero ver Durango Kid. Metade. Olha a feira. É o Zé Elias. Aí, Dani, você com informação séria, jornalismo, de novo interrompida, borrifada por Obama. Por José Elias, Moedinho. Não, José Elias da Eu prometo que eu não vou falar nada. Eu prometo que eu não vou falar Você não colocou uma vez? Ele não deixou, ele segurou a cadeira. Voltando ao assunto, o Flamengo arrecadou 199 milhões em premiação já essa temporada. O Gerson seria 103 milhões, 100 milhões. Eu tenho certeza, já estou recebendo mensagem aqui, #F90BR. O Gerson de volta é um sonho. Dani, o Gerson caberia bem em qualquer posição no time. Tem várias mensagens aqui. A torcida do Flamengo, obviamente, quer o Gerson de volta, porque remete a 2019. E é um tremendo jogador de futebol. A questão é um tremendo jogador milhões, a metade da premiação. Vale? E 3 anos depois, né, gente? Pensando financeiramente agora, tá? Não estou falando da vontade do torcedor. O que a gente imagina é o seguinte, se acontecer um investimento, o Flamengo tem condição de fazer esse investimento. Pouquíssimos têm, talvez ninguém no Brasil tenha a condição de fazer um investimento desse tamanho. E um jogador que não é tão jovem assim, mas tem um mercado e tem uma bola que poucos têm. Ponto. Agora, o que a gente está pensando aqui é o seguinte, para trazer o Gerson, pagando o que o Flamengo talvez vai pagar pelo Gerson, alguém pode estar de saída. Me parece que é isso. Se não estiver, que o fluxo vai ser esse. E se não estiver, a gente tem um problema que o Gerson está saindo no clube justamente porque ele não quer jogar. Então, são coisas que lá dentro do Flamengo o pessoal deve saber o porquê que está trazendo o Gerson. Sim, né? É isso. Por quê? Está trazendo para qualificar o grupo, para ser opção a um, ou de repente ele ser titular e o outro ser opção. Alguém vai sair. Ou alguém vai sair. Como é que eles estão vendo o Gerson nesse momento? Isso. E é difícil voltar para um clube onde atingiu o ápice, sabe? Porque o sarrafo sobe muito. Sabe? É bem complicado. Mas é um ótimo jogador, Dani. Tecnicamente é um jogador. Ele tem algumas características que poucos jogadores de meio campo têm. O que a gente muitas vezes cobra do Gerson, quando o time perde a bola, a necessidade do Gerson para roubar, para desarmar. Agora, ele com a bola,
Ele tem um controle de jogo que Prato, se ele tivesse seguido... E claro que ele faz parte da memória afetiva daquele histórico time de 2019. Isso que até hoje o torcedor do Flamengo faz o gesto que ele fazia. Vai. E quanto menos tu perder a bola, menos tu tem que recuperar, né? Claro. E o Gerson, se ele tivesse seguido no Brasil, por exemplo, é que ele trocou pelo Olympique e acreditava em jogar um pouquinho mais. Sim. Mas ele estava no radar da seleção brasileira, por exemplo. O Gerson perdeu a possibilidade também de Copa do Mundo por causa da... Que é negócio da comemoração que vocês me pegaram. É o Vapo. Vapo? Você não lembra disso? Mas com dinheiro é Você fácil. queria só que eu passasse essa vergonha de fazer de novo, é? Não, Tá, eu queria, conseguiu. eu queria A Camille tá falando assim, o Gerson chegando, o Flamengo vai formar 2 times pra tentar ganhar tudo. Coloca o time reserva Aí quem vai do ficar no Flamengo segundo aí. time reserva? Essa aqui é a questão. Qual que é o time reserva do Flamengo? Camille, Vai lá que você é do time B. A Camille é treinadora. Aí, ô Gerson, entende aí, tu vai ficar no time B, Mas só você é um pouquinho, estrela mas do B. mas tu E tem a é estrela do importante. B. E tem a volta do Bruno Henrique, hein? Aí estão as especulações, tá, gente? A gente tá montando um time em cima das especulações. Aí o Jorge também apareceu? O Rossi no gol, Vai mexer Varela na direita, Fabrício Bruno ou Rodrigo Caio, voltando de lesão, Pablo, Ayrton Lucas. Esses aí, né, da defesa já estão no time. Meio campo, também já tem o Pulgar e o Vidal. Lá na frente tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique voltando. O Marinho já é jogador do Flamengo. As especulações são o Rossi no gol, o Gerson no meio campo e o Caio Jorge aí lá o Prato na frente. vai ficar bravo. Esse time aí briga por que posição do brasileiro? Não, briga por Libertadores. Pelo menos ali. É que lamentável. Esse time formado. A gente tá falando aqui, Dani, obviamente é muito oba-oba também. A gente tá falando aqui Tá de um falando que o time. futebol 90 tá fazendo Tá criticando o companheiro. Tá criticando Fogo Amigo? Não, Fogo conteúdo. amigo. Que isso, Aqui é o Fogo seguinte, A Amigo? gente tá falando de um time que, primeiro, tem de ver se esse time vai existir, como que vai ser esse time. A gente tá se apegando aos nomes dos jogadores. É um time muito forte. Mas um ali, belíssimo time de futebol. lamentavelmente, no campinho, esqueceram de colocar o CR7. Porque é o que é... Você não viu, pô? Ouvi falar também, ouvi falar. Caio Jorge ou CR7? Quem você contrata? Hoje, aquele hoje. Não, mas eu tô falando, tô indo nas especulações, que o torcedor quer. Porque eu acho é legal você ter bastante gente. Caio Jorge, todo mundo. Mas é legal você também ter uma diretriz, para não ter seu problema de. E o que você combinou. E o Flamengo tem. Acho que o Flamengo tem. O Cebolinha é uma prova disso. Sim, internamente, provavelmente, eles já têm aí a possibilidade de venda de alguns jogadores. O próprio João já deve ter, não vou dizer 100% aqui um acerto com outro clube, mas eles já devem estar conversando o staff do João com clubes de fora e aí devem levar a proposta para o Flamengo. É natural, é um processo natural por aquilo que ele jogou, pela idade que ele tem, pela possibilidade que ele tem de abrir as portas para a Europa. Não precisa ficar brava não, mas é natural. Não, eu tô mostrando mas a pode foto da minha acontecer. amiga. É natural. E aí você pode colocar o próprio Gabigol, se eu não me engano, o Gabigol deu uma entrevista recente também falando que talvez em 2023 saia, não foi isso? É natural, poxa, não tem como a gente falar. O Flamengo tem a concorrência, o Flamengo tem a concorrência da Europa, mas ainda bem que o Flamengo tem a condição financeira de tentar barganhar, não, mas de tentar negociar com os jogadores. Porque às vezes o jogador pensa que eu sou o Gabigol, eu tenho um salário top. Eu não gosto de falar números aqui, porque eu tenho um salário top. Sim. Certo? Um salário de 7 dígitos. Eu tenho um salário fantástico. Eu sou ídolo da maior torcida do futebol brasileiro. Eu tenho um respeito e eu acho que já entrou para a história do clube por aquilo que fez. Peraí, para eu sair desse clube aqui, eu preciso primeiro ter um desafio para sair da zona de conforto, porque está confortável para ele ali no bom sentido. Não que ele está ali deitado, tranquilo. Ele está ali. Eu preciso de desafios. Quais são os meus desafios? Provar que eu tenho condição de jogar fora na Europa, porque a minha primeira passagem foi ruim? Peraí, será que vale a pena? Ganhar mais dinheiro no Ganhar mais dinheiro, será que eu estou ganhando não vale a pena? Eu não sei como é que é o staff, como que funciona a questão. Mas não funciona pensando em saída do Gabriel. Não, eu estou falando sobre as possibilidades de saída do Flamengo. Talvez não fiquem para o ano que vem. Porque você tem que levar em consideração isso. Falando assim, vocês estão esquecendo que o Flamengo terminou a final da Copa do Brasil improvisando volante na parte final do jogo. Também tem isso. Foi circunstancial. Sim, foi circunstancial ali. Thiago Maia machucado. Porque olha o que tem de volante. Thiago Maia, João Gomes, e o Pulgar não estava inscrito. Vidal. Lembre-se disso, o Pulgar não estava inscrito. Precisa do Gerson? Mas o Gerson não é volante, hein? Então, tem que entender onde eu acho que ele chega para jogar mais na frente. Tem que entender o que o Dorival pensa da chegada do Gerson. O apelido já diz, ele é um coringa. Ele pode jogar um pouco mais atrás, um pouco mais na frente. Então, depende do que o Dorival pensa para ele.
do que o Dorival vê no time e depende também dessa janela. Das coisas que podem acontecer. Eu concordo com o Zé, eu acho que ou Everton ou o João Gomes, um dos dois vai sair. Acho que o João Gomes parece que indica a saída de alguém. Agora, quem vai ser, se vai ser o João Gomes pro Gerson, teoricamente, ser um segundo volante, se vai ser algum jogador mais avançado. O pessoal na hashtag tá pouco empolgado aqui, os rubro-negros estão um pouco empolgados. O Ailton fala assim, o Malvadão tá aí com a sua receita de bilhões buscando jogadores na Europa. Vem pra casa, Coringa! Mas tem que dar, tem que dar os parabéns ao Flamengo. Eu acho correto o Flamengo. Se eu tenho condições de buscar um jogador que vai me acrescentar e vai me trazer o resultado, porque a minha política é jogadores de resultado. Eu não posso apostar em jogadores mais jovens. E se é para apostar em jogadores mais jovens, peraí, tem Vitor Hugo, tem João Gomes, tem os jogadores da base. Então eu trago jogadores que irão acrescentar a evolução desse jogador. Eu não posso fazer a evolução durante o campeonato. Essa é a política do Flamengo. Não é questão nem de invejar o Flamengo, é questão de admirar e admirar o que ele está fazendo. Só um ajuste, né? Só para lembrar que essa política, a gente falou ao longo do programa de São Paulo, de gestão de tudo, foi uma política de readaptação à circunstância. O Flamengo teve bandeira ajustando contas. Foi da noite pro dia, lutou para não cair, 2000 É verdade, muito bem lembrado. 2015, por aí. E olha, aí a diretoria do Flamengo, pensando em tudo que conquistou e não pôde comemorar na chegada da Libertadores por conta de eleição, pediu para adiantar o jogo contra o Avaí. O Avaí já está rebaixado, caso houvesse ainda algo a ser decidido para o time visitante, o Flamengo não poderia ter feito esse pedido, mas pede a antecipação do jogo e o Avaí não gostou. O Avaí soltou uma nota reclamando dessa antecipação. O Flamengo pede essa antecipação pensando em fazer festa. História. Tem um jogo, sempre tem dois times. Um time faz jogo a CBF. Legal, vamos lá. Porque não foi avisado. Exato. Tem uns trechinhos bons aqui pra gente destacar. Não vou ler a nota inteira porque ela é grande, mas só pra gente contextualizar. O Flamengo quer desfilar no domingo com as taças da Copa do Brasil e da Libertadores, em vez de manter o jogo às 16h. Faria isso durante o final de semana, que é quando a maior parte da população está de folga. E aí, para isso, pede a antecipação do jogo. O Avaí fala que não foi consultado em nenhum momento, mas em razão das especulações ao longo da semana, já está se antecipando em informar que é contra. Lamenta a alteração, demonstra pouco ou nenhum respeito aos torcedores que se programaram para a viagem e se sentem lesados com a decisão e prejudica o planejamento logístico do clube, que já estava organizado com antecedência em aéreo, hospedagem e tal, para jogar contra o Flamengo no domingo às 16 horas, né? Aí esse jogo ficaria sábado às 16 horas, mantido no mesmo local, no Maracanã. Essa é a reclamação. A antecipação em si, o jogo para sábado, ok. O problema foi a dinâmica, condução, né? Para você antecipar. Totalmente. Se o Avaí não foi consultado, válidos. Ele podia até não concordar. Totalmente mas ele válido. Não ser consultado, não ser informado. Mas aí eu pergunto, cadê o STJD? Não, mas aí não pode, né, Zé? Tô só perguntando. Mas aí é da CBF, pode virar né? Bagunça? Eu concordo com você, bagunça, mas então quer dizer, tem dois times. Ô, Prats, beleza, você quer mudar? Beleza, eu mudo. Qual o horário que você quer? 10 horas da manhã, tá bom? Dá pra você tomar o teu café da manhãzinha, manteiguinha, laranja e tal? Que outro time? Não, é que tem um time aí, Zé. Tem direito ao consumidor, Zé. Tem o Estatuto do Torcedor. Qual outro time? Avaí Futebol Clube. Qual outro time? Não, Avaí, porque a impressão que dá é que a CBF trata dessa forma. A impressão que dá é que trata dessa forma. O torcedor comprou voo. E não pode. O torcedor pagou passagem, pagou estadia. Qual é a dificuldade? Mas pensando no direito do consumidor, Sim. Por isso que eu falo, às vezes o futebol brasileiro, ele se auto-sabota, né? Sim. Ele é um produto maravilhoso. Também acho. E às vezes é subaproveitado. Qual é a dificuldade, na minha opinião, pensando no evento, tá? Você joga contra o Avaí, você mostra a taça e tal, e aí dali o trio tá lá, você sai, a torcida que tá 6 horas da tarde de domingo? Ué, mas aí eles querem fazer o quê? Quer que pare a cidade, então, só pra ficar um dia? Provavelmente é o que vai acontecer. Não, vai parar o dia inteiro, no domingo vai começar de manhã o desfile na Presidente Vargas e vai ter uma festa. Não, o Prats é um inimigo da alegria, não gosta de festa. Alegria? Não, mas nesse caso eu tô pensando... Inimigo da alegria rubro-negra, é pontual. Mas é engraçado que eu tava lá no Rio, eu tava lá no Rio, por que não fizeram nada no dia do jogo no Maracanã, que falaram que não conseguiram patrocinador, tudo, por que não fizeram? Que dia do jogo? Coisa? Não, eu tô dizendo assim, quando teve o jogo, o Flamengo tinha a oportunidade de fazer um evento. Flamengo e Atlético Paranaense. Porque essa festa aí é da Libertadores. Porque era eleição, eles desembarcaram e foram proibidos de visitar... Dia depois, sim.
Não tinha que fazer nada. Não, peraí, mas aí a gente não tá falando a mesma língua, porque o jogo foi sábado em Guayaquil. Sim, eu tô o Flamengo chegou domingo. Não, é por isso que eu te falei, de utilizar o Maracanã. O Flamengo não quis utilizar o Maracanã no sábado, porque não tinha patrocínio, não tinha. Agora você quer parar a cidade. Tudo bem que teve eleição, tudo. Mas, Dani, o que eu acho é que o estatuto do torcedor, então a gente pega o estatuto e acabou. É a falta de aviso ao Avaí. É isso, aí eu concordo. Aí eu concordo. O jogo pode ser no sábado, 4 da tarde, a partir de que as partes concordem com isso. Sim, claro. O que vai estar alegando é o seguinte: o Flamengo e a CBF fecharam uma situação e não avisaram a gente vai jogar, ou até discorde, o Havaí discorde, mas que seja informado e consultado. O que o Havaí está alegando é o seguinte: eles fecharam o jogo, anteciparam o jogo, a gente vai para lá jogar, a gente está sabendo que foi antecipado. Aí o Havaí tem razão, tem toda a razão em relação a isso. É isso que eu estava dizendo. Eu fecho na beleza, tal, tranquilo e tal. E o outro... E outros vão lá, como diria o outro. Mas existe o outro lado? O Havaí vai espernear, vai gritar e ninguém vai ouvir. Vai dar nada. Aí o torcedor pode fazer esse tipo de comentário, né? Tem gente falando, quem é o Havaí para pensar em planejamento? Só foi possível porque o Havaí está rebaixado, mas o respeito com a instituição precisa ser mantido. Direitos iguais. Mas, Dani, aí que tá. Nós estamos nessa onda aí. O outro que se exploda. A empatia. E, assim, dor de estômago não dá uma vez só. O Flamengo já passou por uma situação dessas de lutar para não cair. O torcedor ia gostar que fizesse isso com o Flamengo? Claro que não. Que ele comprou o ingresso... Pro Flamengo não vale mais nada do jogo, ele reservou hotel, levou o filho, levou a família para ir no Rio no final de semana para aproveitar, e aí mudam. Ele ia estar feliz? Não, dando uma opinião dessa? Nem não, né? pode entrar na discussão a classificação do Havaí. Não é se é o 19º, 20º, o terceiro, não é isso. A correção. A correção é a instituição e ao jogo, ao evento. Não é assim, não. Meteu italiano aí, né? Você fala italiano, Ele é demais, é que ele fica mandando áudio. Ele manda áudio aqui, os amigos dele na Itália. Grazie, amigo, parlando tal. E aí ele vem pra cá, ele vem meio supla da Itália, sabe? Misturando palavras. Lembra muito. Falando. Não é isso. É o supla da Itália. Tem hora que não sai. Eu penso, mas não sai. É isso. Olha, falando em festa, quem vai fazer festa também é o Palmeiras, merecidamente. O último jogo em casa do campeão brasileiro. Tá tudo pronto já. Tem que combinar com a América, né? Mas o Palmeiras está lá com a taça para desfilar e é um jogo muito marcado.